pessoa sente. A pessoa sente o que nós temos. Testemunhar a verdade, então, é testemunhar a verdade. João 18:37. Testemunha a verdade. Quem é a verdade? É uma frase? Não. É o próprio Cristo, né? Encarnado, né? Em carne, em você, em mim, né? João 18:37 fala assim: então você é rei? Eles falaram. Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão eu nasci. Por essa razão eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. Me ouvem. Lê esse versículo, se coloque no lugar de Cristo. Porque você tem o Cristo. Olha o que ele fala. Presta atenção. Tu diz que eu sou, de fato. Por essa razão eu nasci. Você nasceu para quê? Para isto eu nasci e vim para o mundo, para testemunhar da verdade. Olha, se nós estamos em Cristo de fato, que nem Romanos fala, né? Se o Espírito Santo está de fato, Romanos 8 está de fato em você, você veio ao mundo com um propósito, para testemunhar da verdade. E todos que são da verdade me ouvem. Vamos falar da verdade, e aqueles que são da verdade ouvirão a verdade, né? Receberão a verdade. Amém? Amém. Aí, Atos, nós lemos, né? Recebereis poder quando descer o Espírito Santo. Amém. Nós temos já. Atos 4:33, com grande poder os apóstolos continuaram. Olha, eles já tinham o Espírito, eles estavam progredindo, a igreja crescendo, e o que eles continuaram? Com grande poder. Os apóstolos continuavam. Atos 4:33, continuavam, né? A testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça que estava sobre todos eles. Eles continuaram. Essa palavra é muito boa, é continuaram a testemunhar. O que é isso? No poder do Espírito Santo você não cansa. Você cansa quando você faz do teu jeito, do meu jeito. Nós cansamos. Temos um cansaço humano. Mas quando é no jeito de Deus e no propósito de Deus, você não cansa. Quando estamos dentro do propósito dele, nós não vamos cansar. Porque o dono do propósito é Deus, né? E eles que eles faziam, eles continuavam a testemunhar de Jesus Cristo e da ressurreição e da grandiosa graça que estava sobre eles. Porque eles queriam saber como vocês vivem dessa maneira. Aí eles falavam, a grandiosa graça que está sobre nós, que nós recebemos. Nós somos testemunhas dessas coisas, como ele fala em Atos 5:32, é a igreja primitiva aqui, no seu processo, no seu trabalho. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E a testemunha vai ter o poder, né? Vai ter a continuidade, vai falar da graça, da abundante graça, da grandiosa graça, né? Porque o Espírito Santo foi concedido aos que lhe obedecem. Quer dizer, nós temos uma visão, temos que andar nessa visão. A palavra fortaleceu o teu coração, ande nela, né? Que nem o apóstolo Paulo fala, né? Não fui desobediente à visão celestial.
celestial, não fui desobediente. Quer dizer, é obediência através do Espírito Santo de Deus, né? Você deve testemunhar de Deus a todos. Você deve, né? É um dever, é um verbo, né? Você deve testemunhar de Deus a todos, como está lá em Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar. Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Quer dizer, ele é um Deus, constituiu juiz de vivos e de mortos. Quer dizer, ele é dono de tudo. Testemunhe isso, pregue ao povo, proclame ao povo, né? Deus confiou testemunhar o Evangelho da graça a nós. Deus confiou testemunhar o Evangelho da graça a nós. Como está lá em Atos 20, 24. Olha que trabalho a igreja primitiva, né? Que trabalho fantástico, como eles fizeram, né? Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Me confiou. Ele não confiou algo para nós? Ou é só para o apóstolo Paulo, né? Ou é só aqui na Bíblia, né? Confiou aos homens de Deus, às mulheres de Deus? Não. Ele confiou algo individualmente em cada um de nós. Ele confiou. Sabe o que é confiar? Ele confiou, né? Ele colocou algo, falou: você dá conta, porque eu vou dar toda a condição. Mas, né, o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha, e deu esse confiar para nós, para você testemunhar do Evangelho da graça. Quer dizer, não é para ficar retido em mim, né? Para mim não ser uma represa, mas sim uma fonte inesgotável. Uma represa é ficar parada lá, né? Sai só um pouquinho de água e olha lá. Tem gente que deixa, né, até travado, fechado, né? Mas um rio é diferente, ele corre, né? Ele alimenta outras pessoas, né? Não seja um rio, uma represa, mas seja um rio, né, fluente, que alimenta outras pessoas, né? Porque a graça não é exclusiva. Eu recebi a graça, é só para mim, não. Aqui ele fala, ele confiou que você vai testemunhar para outros. Atos 23, 11 fala também: na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado dele. Olha, o que o apóstolo Paulo estava passando, né? Era para parar por ali, né? Só para testemunhar em Jerusalém, Samaria, Judéia? Não. Em Atos 23, 11 fala: a noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. E detalhe, né? Diante do rei, né? Diante do rei. Ele já tinha falado de Agripa, já tinha falado: olha, por um momento você quase me convenceu. Mas ele não estava preocupado em convencer as pessoas, ele estava preocupado em falar, em continuar falando da palavra. Ele preso, ele testemunhava. Ele solto, ele testemunhava. Ele no navio, ele testemunhava. Se vocês ficarem no navio, ninguém vai morrer, né? Então ele testemunhava o poder, ele testemunhava da graça de Deus, ele testemunhava da conversão das pessoas. Todo momento Paulo estava falando, né? Então ele deverá testemunhar não só em Jerusalém, mas deverá testemunhar também em Roma. E como ele quis, né? Ele falou: não, é necessário que eu vou para Roma. Eu quero ir para Roma. É a continuidade, ele continuou, né? Uma das coisas que fala, né? Fala que é mártir. No grego a testemunha é como um mártir. Não é mártir, é mártir.
que pode também referir-se a alguém que sofre pela sua fé. Olha, ser uma testemunha não é só um bem bom, não, mas aquele que sofre pela sua fé, que sofre pelas suas convicções. Ninguém muda o foco dele a Cristo, né? Porque Cristo é suficiente, Cristo é absoluto, então ninguém muda, né, o seu foco, a sua fé em Cristo Jesus. É ser constante, aí eu coloquei assim, eu coloquei até no grupo, ser constante é melhor que ser acelerado. É uma realidade, né? Ser constante, um passo após o outro. Ser constante é melhor que ser acelerado. Deus não quer que você chegue rápido, mas Ele quer que você chegue pronto e pronto para o que Ele quer de você. O que Ele quer de você e de mim. Amém? Amém. Isaías 43:10, vou parar aqui, ó. Isaías 43:10 e 11 fala assim: vós sois as minhas testemunhas. Olha, Isaías, né? Um dos profetas messiânicos, né? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais que me creiais. Olha, parece que ele está falando do futuro de nós, né? Isaías 43, 10 e 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Acabou. O Senhor é meu servo, e quem escolhi para que saibais que me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Não há salvador. Olha, Ele nos escolheu como testemunhas, como servos. É Ele que escolheu. E saibais que creiais e entendais. Não é só crer, tem que entender o que você creu. Porque você pode crer, mas se você não desenvolver aquilo que você creu, você não entendeu. Se você não desenvolveu o que você creu, né, você não entendeu nada. Aquele que crê, ele entendeu. Ele vai praticar, ele vai viver aquilo que ele foi ensinado, né? E eu sou o mesmo, e antes de mim não há Deus nenhum, né? E se formou, e nem se formou, e depois de mim não haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador algum. Amém? Amém. Somos as suas testemunhas. Amém. Amém? Amém. Somos os seus representantes aqui na terra. Somos os seus discípulos, né? Amados pela sua graça, pelo seu, né? Está consumado. Ele nos amou. Amém. Antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Amém. Antes mesmo da fundação do mundo. Amém. Com um firme propósito, né? De proclamar, né? De vivenciar, de anunciar, de testemunhar, né? Não deixar de falar de mim, né? Porque Ele tem sido o motivo de nós vivermos, né? Vivemos para Ele e por Ele, né? E por meio dEle, né? Não há outro Deus, outro Salvador que nem o nosso Senhor. Amém? Selamos isso no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Pai. Amém. O Pai ama os